Essa é a primeira aula das 5 aulas que estão sendo produzidas para vocês sair do zero para o básico de programação. Essa aula também serve para você fazer a entrada numa squad dentro do JVM Launchpad. Você vai fazer essa aula, no final vai ter um teste, você faz esse teste e manda. Essa aula a gente vai entender o básico de HTML, CSS e talvez um pouquinho de JavaScript. HTML a gente vai passar pelas tags, a gente vai passar pela estrutura dele, o CSS a gente vai trabalhar os comandos dele, o que ele faz, como que a gente consegue criar uma página simples. Então vão ser 3 partes. Essa parte introdutória, uma parte onde eu vou explicar os conceitos e mostrar alguns sites para vocês conseguirem estudar sozinhos, e outra que vai ser uma parte prática, onde a gente vai desenvolver ativamente um site, que eu vou deixar aqui para vocês. Primeiro de tudo, o que você vai precisar para fazer essa aula? Você tem como mexer no HTML e no CSS direto no navegador. Por quê? Porque o navegador ele é um programa que roda HTML e CSS. Então, se eu quero ver um HTML e um CSS, eu consigo abrir um arquivo HTML e CSS direto no Google Chrome. Então, o Google Chrome, Internet Explorer, é um browser, né? Você consegue navegar na internet, a internet ela mostra as coisas dela através do HTML e CSS, é a interface dela. Então, a tela do seu computador, por exemplo, é a interface. Já dentro do seu computador, lá o processador, as coisas, você não consegue ver o que está acontecendo ali. Essa é a parte do servidor, no nosso caso. Então, a gente vai aprender a fazer uma interface, ou seja, uma parte onde as pessoas conseguem ver e detalhar o que é necessário, sabe? A parte visível da programação. A parte que conecta o usuário, o cliente, né, do servidor. Por isso que a gente chama de client-side, que é o lado onde fica no computador do cliente. Então, você vai criar nesse curso uma plataforma, uma aplicação que vai aparecer no computador da pessoa. E você vai ter que desenhar isso daí. Já que a gente falou que a nossa plataforma vai estar no computador da pessoa e não no nosso, a gente tem que pensar em todos os computadores, em todos os celulares. Então aí já vem o conceito de responsividade, que é você conseguir adaptar esse desenho para qualquer coisa. Eu vou mostrar para vocês primeiro os conceitos básicos, depois os programas que a gente vai usar. A gente vai usar o Visual Studio para programar, seja agora em HTML e CSS, seja em JavaScript, em React lá na frente. E a gente vai rodar tudo no Google Chrome. Eu vou mostrar para vocês um site aqui. Deixa eu abrir mais uma instância do Google. Aqui. Vou mostrar para vocês o W3 School. O W3 School ele é um site muito interessante que ensina o básico de muitas linguagens, de muitas coisas, né? Até de React, de C Sharp, muitas coisas. Hoje a gente vai estudar HTML. Veja que os 3 primeiros é HTML, CSS e JavaScript. E uma coisa interessante sobre esse site é que olha o nome dele, W3 School. Então é www.school, né? W3 School. Ele é o que ensina você a mexer com coisas web. Aqui a gente tem muitas coisas, você consegue até fazer alguns tutoriais aqui, tentar você mesmo, ó, eu quero alterar alguma coisa. Isso daqui é um editor de HTML online. Você consegue editar isso daqui. Pô, mas não está editando lá. Claro, por causa que você precisa JVM. Vral. Isso daqui é o Title, né? Vai aparecer aqui em cima se você estivesse fazendo uma aplicação real. Mas vamos lá, vamos colocar nesse agão aqui. Você clica em Run, ele aparece lá o teste. Então você consegue colocar aqui, ó, teste JVM. E aqui a gente já tem algumas tagzinhas. Eu vou falar um pouco sobre essas tags, aproveitar que a gente já está com elas abertas aqui. O que a gente consegue ver, tu viu que eu alterei um negócio aqui em cima e não mudou nada. Porque aqui é a parte do head, que fica algumas informações de configuração do teu HTML. A gente não vai ver isso muito agora, só vamos ver esse title quando a gente estiver fazendo a nossa aplicação. Onde a gente vai trabalhar mais agora é dentro do body. O body é o que a gente consegue ver no site. Então, por exemplo, esse negócio todo aqui, ele é um body.
né, é o body de um site. E a gente está editando esse body desse site. Dentro desse body, a gente cria as nossas coisas. Você está vendo ali que tem um H1? Aqui a gente já começa com essa tag. Vou colocar barra H1. Eu criei uma tag. Uma tag, ela é caracterizada por esse maior, o nome da tag, menor. E daí aqui é o que fica dentro da tag. E aqui você fecha ela. Porque daí o navegador vai saber onde que ela começa e onde que ela termina. Se eu deixar ela sem fechamento, ele não vai saber onde ela termina. Então, a única diferença de uma tag que abre e de uma que fecha é essa barrinha aqui. Então, aqui eu abri uma nova tag. Então, vou colocar outro teste. Pronto, mais um texto lá. Por que H1? H é de header. Então, é um texto maior. Você vê que esse texto aqui de baixo do parágrafo, ele é um texto um pouco menor. Deixa eu selecionar minha câmera aqui só para eu ver tudo certinho. Beleza. Ele é um texto menor, esse texto aqui, porque ele é um parágrafo. Então, se eu trocar essa tag H1 por P, pronto. Agora ele ficou menor, porque agora ele é um parágrafo. Então, você consegue fazer várias coisas assim com o HTML. De tag de texto, a gente vai ter o H1, mas pô, H1, será que tem um H2? Tem um H2, que é o header 2, é o header secundário. Tá vendo que ele ficou vermelhinho aqui, ó, o H2 não está sendo fechado. Pronto, ó, ele fica menor, é um header secundário, é um header menor. Vamos voltar aqui pro site do W3 School. Então a gente tem a introdução, a gente tem o básico aqui, ó, se você quiser você pode dar uma lidinha. Se você quiser traduzir ele, é interessante você vir aqui em cima e traduzir. Daí você vai ter as informações todas em português. Mas vamos para o que interessa, né? O que é o HTML? O HTML, deixa eu até ver se ele tem alguma instrução aqui, ó. O HTML é uma linguagem de marcação. Como assim marcação? Marcação marca onde está cada coisa. Então, por exemplo, vamos ver essas duas caixas aqui. Tá vendo que uma caixa é meio verde e outra é meio lilás? Então, eu no HTML eu vou marcar onde essas caixas vão ficar. Então, eu vou marcar uma caixa verde e vou colocar uma caixa lilás ao lado dela. Então, e tem um OR aqui também no meio. E essa caixa do meiozinho também vai ser no HTML. Você demarca onde vai ser as coisas, você cria as coisas baseado nisso. Então você escreve como vai ser sua tela. O HTML, ele é parecido com escrever um desenho. Então se a gente pegar um desenho de uma pessoa, né, um palitinho. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem. Palitinho. Se eu pegar um palitinho, né? Eu consigo ver aqui, descrever ele, né? Pronto, estou aqui do lado do stickzinho. O stick você consegue descrever ele assim, ó. Ele é um círculo, aí ele tem um tracinho, aí ele divide para dois tracinhos, são os braços, tem mais um tracinho, mais um negócio. Esse é o HTML, você marca onde cada coisa vai estar. Os elementos HTML, eu vou até seguir aqui pelo site porque eles têm uma organização muito boa. Todos os elementos são as coisas que têm tags, né? São as tags. Então esse daqui é um elemento header, esse daqui é um elemento P. Aqui, ó, você tem o tipo aqui do negócio, você tem uma tag que inicia e uma tag que finaliza ela. E você tem o conteúdo desse elemento. Então, tudo isso daqui é um elemento, né? A gente chama ele de elemento. Beleza. E você tem elementos agrupados, que é um elemento dentro do outro. Como que eu poderia ver isso daqui? É fácil. Eu consigo até usar um exemplo nessa página. Veja que tem um quadrado cinza e tem um quadrado verde dentro desse quadrado cinza. Então, tem o maior, que é o quadrado cinza, e tem o quadrado verde. Lá, tem o maior, que é o quadrado cinza, e tem o quadrado verde dentro desse quadrado cinza. Então, ele é uma div grande, div, uma seção, uma section, uma div, né? A gente vai ver que tudo que agrupa coisas são div, né? As nossas seções, eles são tudo div. A gente tem uma div, que é esse quadrado cinza, vamos chamar ele de div. E tem uma outra div verde, pequenininha, que ela é um botão, né? Um botãozinho aqui dentro dela. Então, se a gente fosse escrever isso, a gente escreveria ele assim, ó. Vamos ver aqui.
aquela parte ali do quadrado cinza e do quadrado verde, ó. Eu vou pegar uma div, vou fechar ela, barra div. Esse daqui vai ser o quadrado cinza, div, barra div. E esse aqui ia ser o quadrado verde. Veja que o quadrado verde, ele está dentro do quadrado cinza. Porque é o que acontece, né? Ó, o quadrado verde, ele está dentro do quadrado cinza. Isso é o nested tags, nested elements, ou elementos que estão dentro um do outro, que estão agrupados, né? Vamos lá. Esses elementos, o H1, o div, eles têm atributos. Esses atributos, olha só, por exemplo, esse aqui é um link, href é um link. Mas, por exemplo, eu tenho src, que é o source, que é na tag img, ele serve para você saber qual imagem, da onde está vindo essa imagem, né? Então, por exemplo, vamos testar isso daqui. Esse atributo, olha só, aqui tem uma tag image, ela tem a largura de 500. Se eu trocar para 100, isso daqui seriam pixels, ela vai ficar bem pequenininha. Ó, vou trocar aqui para 110. Ah lá. Então, agora eu tenho uma tag image, onde o source dela, o src, é a imagem de onde ela vem. Aqui o width é a largura e o height é a altura. Se eu vim aqui colocar Warcraft, né? Pegar uma imagem do Warcraft aqui. Copy image address, copiar o endereço da imagem. E eu vir aqui e trocar essa imagem pelo meu endereço da imagem. Oh, shit. Ah lá, ele aparece. Só que é um endereço gigantesco que tem nessa imagem aqui, né? Ficou meio feio pra gente ver. Vamos ver uma outra imagem aqui. É, parece que todas elas têm. A maioria delas tem endereço grande. Vamos lá. E aí a gente substituiu e fez a nossa imagem tá ali. Se eu quiser aumentar a largura ou a altura, é só mexer nesses atributos. Então, a tag ela pode ter esses atributos dela. Alguns desses atributos todos esses atributos mudam o que ela faz, mas alguns desses atributos eles podem ser ativos. Deixa eu ver se tem aqui o nome. O onClick, por exemplo, é um dos atributos que ele acontece quando você clica em cima de um elemento. Tem o onChange e tem vários outros que a gente vai aprendendo. Mas o que vocês têm que saber é que o HTML ele descreve o que você está vendo. Então ele não coloca as cores, algumas coisas, ele só descreve o que tem ali. Algumas tags são muito famosas dentro do HTML e você vai acabar usando elas, que é os headers, H1, H2, H3, P, A, body, div. A div ela é uma seção, então você sempre que vai englobar alguma coisa, você coloca dentro de uma div. Tag A é sempre um link, tag button sempre um botão, tag header H, ela é sempre um header, é sempre um texto mais importante. Tag P, ela é sempre um parágrafo. Porém, você pode fazer uma organização ruim do seu código, colocando, por exemplo, tudo em tag P, apenas mudando o tamanho das suas letras. Então, isso faz com que o seu código não seja muito legível. É muito importante a gente entender o que cada tag faz e usar essas tags. Ah, mas se eu quiser fazer tudo com tag A, todos os textos do meu site com tag A, você pode fazer, mas não vai ficar bom, não vai ficar fácil de entender e o navegador também não vai conseguir ranquear esse teu link, esse teu site bem na internet, que é um problema de SEO lá para frente, um problema de ranqueamento no Google. Uma tag também muito importante é a tag image, IMG, que a gente acabou de usar ali, e ela serve para colocar essas imagens, né? Esse out, por exemplo, esse out é bem legal. Quando você não encontra a imagem, por exemplo, eu vou apagar uma letra aqui, ele não vai encontrar a imagem. Ele coloca o valor de out, se ele não encontrar a imagem. Isso é excelente. Favicon. Favicon é esse negocinho que fica aqui em cima, sabe? Então, se alguém falar favicon, é aquele ali.
Vamos lá, button, iframe vocês não vão precisar ver agora. Beleza, é isso. Esse é o conceito básico de HTML, a gente vai colocar ele na prática, a gente vai treinar ele logo em seguida do nosso projeto prático. Vamos ir para o CSS. Então até agora a gente viu que o HTML ele é algo que monta uma estrutura. E o CSS? O CSS ele estiliza essa estrutura. Ó, ele é a linguagem que é usada para estilizar o HTML, o documento HTML. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Tá vendo que aqui a gente tem uma div, nesse caso não é uma div, é o body, mas poderia ser uma div, por exemplo, que ele está todo azul. E nesse body azul a gente tem um texto branco e a gente tem um texto sem cor. Outra coisa, vejam que nesse exemplo aqui você tem um H1 e um P. Só que o tamanho do H1 e do P está quase igual, porque o cara editou o font size, o tamanho. Então você conseguiria até fazer um P maior do que um H1, veja bem. Agora, né, o P se tornou o header e o H1 se tornou o parágrafo, porque o P é maior. Então você consegue editar isso aqui, só que não é o ideal fazer isso, porque as tags H elas são para headers e as tags P elas são para parágrafos. Tem a tag span também, que serve para texto, mas vamos usar por enquanto só a tag H e a tag P para a gente fazer os nossos textos, né? Vamos colocar uma div aqui, já que a gente já está num espaço bom de teste, e vamos colocar essa tag H dentro dela. Você está vendo que eu coloquei a div, mas não ficou claro aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó. Não ficou claro aqui o que está acontecendo. É por isso que a gente faz a indentação. A indentação ele é isso aqui que eu fiz, esse tabzinho, sabe? A indentação serve para você conseguir se organizar melhor. Porque você não vai saber o que está dentro do que se ficar tudo assim, ó. Você não sabe o que está dentro do que, né? Então você dá um espacinho e aqui você dá um tab. Agora eu tenho essa tag H1 dentro de uma div. Se eu rodar não acontece nada, porque essa div aqui ela não tem estilo. Para colocar estilo em alguma coisa, você tem que vir aqui no CSS. O CSS nesse local, ele fica dentro de uma tag style. Então, fora do body, lembra que eu falei que o body era onde a gente vê as coisas, onde tem as coisas? Então, fora do body, você vai colocar uma tag style e vai começar a estilizar as coisas que estão dentro do body. Vamos lá, eu vou selecionar todas as divs e eu vou colocar uma cor de fundo, uma background color. Background color red. Então agora todas as divs terão a cor de fundo vermelha. E como o meu H1 está dentro de uma div, ele vai ficar vermelho. Então essa parte que está vermelha é a minha div. E o texto em branco é o meu H1. Eu poderia, por exemplo, recortar esse cara e colocar aqui dentro também. Agora a gente tem duas coisas aqui. Deixa eu só dar um tab aqui para ele vir para frente. Agora a gente tem tanto o H1 quanto o P dentro dessa mesma div. Eu posso colocar outra div aqui dentro. E colocar mais coisa aqui dentro. E você vai construindo o seu código dessa forma. Você vai marcando o que o seu código vai fazendo dessa forma. E junto com o CSS você consegue selecionar o que você quer estilizar dentro do HTML. Aqui dentro, por exemplo, eu quero fazer uma div azul. E colocar uma tag dentro dela, eu vou vir aqui, vou dar um tab, vou colocar um H2 agora, porque é um header menor. Fecha H2. E vou colocar azul. Pô, não ficou azul. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar essa div aqui de azul. Só que todas as divs estão de vermelho. Eu vou ter que usar um seletor, porque eu quero pintar só essa div de azul. Eu quero só essa div azul. E o que eu tenho? Eu tenho dois tipos de seletores. O ID e o class. Mas vamos lá. Seletores. Você tem vários... Você tem alguns seletores que são
Você tem seletores simples, que são o ID e o class, esse que eu vou usar com vocês agora. Mas você tem outros tipos de seletores que são um pouquinho mais complexos. O que a gente vai usar por enquanto é o ID, o name, que a gente já está usando aqui, né? A gente usou o name dela, div. Ou a gente pode usar o ID dela ou a classe dela. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ID igual, abre aspas, div azul. Aí para selecionar ele aqui não é só colocar ele não. Você precisa vir aqui e colocar ponto. Esse é o ID? Não. Você tem que colocar hashtag div azul, abrir e fechar. Aqui. E aí você vem aqui, deixa eu só dar um tabzinho aqui para organizar. Você coloca background color blue. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um ID nessa div. E eu estou selecionando todo mundo com esse ID aqui, ó, para colocar um plano de fundo azul. Pronto. Agora eu coloquei um plano de fundo azul nessa div. E eu selecionei ela. Se eu remover ela daqui de dentro, ela continua sendo azul. Pronto. Agora ela não está mais dentro da div vermelha. Eu tirei ela de dentro da div vermelha. Só que se eu acabar tirando esse ID daqui, ela deixa de ser azul também. Ela volta a ser vermelha. Por que ela é vermelha? Porque todas as divs estão vermelhas. Tem outro jeito de colocar estilo nela, com o class. Por exemplo, se eu colocar class igual div azul e dar um run, ele não vai ficar azul. Porque a classe, a gente só seleciona ela com ponto, não com hashtag. O ID só com hashtag, a classe só com ponto. Agora ela vai ficar azul. Pronto. Então, veja o que o CSS ele é feito para fazer. Ele é feito para estilizar o corpo que é montado com HTML. Então, você monta a estrutura do que você quer. Por exemplo, aqui eu estou montando. Aqui vai ter um quadrado, aqui vai ter outro quadrado e dois textos. Esse quadrado de cima vai ser vermelho e esse vai ser azul. Pronto. Essas cores, elas são feitas apenas no CSS. E aonde vão ficar essas coisas é no HTML que a gente decide. Uma coisa muito interessante que a gente vai ter que aprender no CSS é a Flexbox. O que é a Flexbox? Flexbox é quando você ajusta as coisas automaticamente dentro de uma div. Vamos ver a definição de Flexbox? Pronto, traduzi o site. Ó, Flexbox é a abreviação de CSS Flexible Box Layout Model, que é um módulo de layout de caixa flexível. É um modelo de layout para organizar itens horizontalmente ou verticalmente. Realmente é isso, você consegue organizar o conteúdo que está lá dentro de forma horizontal, de forma vertical. Vamos dar uma olhada nele. Pronto. Aqui a gente tem vários itens dentro de uma box azul. Esses itens, né, o item 1, item 2, item 3. Deixa eu dar um zoom out aqui para pegar todos eles. Item 1, item 2, item 3. Veja que eles estão um em cima do outro, mas lá no desenho eles estão um do lado do outro. É por causa da Flexbox. A gente pegou esse ponto container, então é uma classe container. Para todo mundo da classe container, coloca um display flex. E aqui é interessante que ele fez uma cascata de seletor de CSS. Eu vou chegar nisso daqui logo em seguida. O container, a classe container, ele tem esse display flex. Se eu tirar daqui, o padrão é o display block, né? Fica todo mundo um em cima do outro. Ou se eu remover esse código aqui, ó, fica todo mundo um em cima do outro. O display flex faz com que todo mundo fique um na frente do outro. Mas ele não faz só isso, ele permite que você use uma gama de coisas nessa div. Por exemplo, flex direction column. Pronto. Ele voltou a ser em coluna. Qual que é a minha vantagem fazendo isso? Você consegue usar as outras coisas que ele faz. O display flex, ele também permite você usar o ajuste content, o align content, que assim a gente consegue colocar coisas no meio. Por exemplo, eu vou colocar aqui um width maior nela.
colocar um width de 500 pixels, só para a gente ver como que ela fica. Beleza. E eu vou colocar apenas um item. Esse item eu quero colocar ele no centro. É fácil. Como é um display flex, eu consigo justificar as coisas no centro. Eu vou colocar um height também. Aqui. Height é altura, width é largura. Pronto. Agora a minha div grandona aqui. Vou colocar um height nessa aqui de baixo também, só para ela não crescer junto. Agora a minha div azul, ela é um quadradão de 500 por 500. Como ela é display flex, eu vou colocar um justify content center. Eu errei aqui nesse i, faltou um i. Justify content center. Pronto. Ela vai alinhar todos os filhos dela, ou seja, todas as coisas que tiverem dentro dela, no meio. E se eu colocar também aqui um align items center, aqui, ele vai justificar tanto na horizontal quanto na vertical. Então você tem essa organização vertical e horizontal de uma div usando o flex. Essas três linhas aqui vocês vão usar muito, 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 muito. Justify content, por exemplo, tem vários. Tem space between. Para eu mostrar o space between, eu vou colocar aqui dois carinhas. Ó, eles estão ali. Só que eu queria que eles ficassem exatamente separados, assim. Space aqui. Between. Pronto. E aí você coloca só espaço entre eles. Tem o space evening, tem o space evening, tem o space around. Então assim, você consegue organizar os itens de várias formas. Esse align itens também, ele não tem só center, ele tem só a esquerda, só a direita, no centro, tem várias, na parte de baixo, na parte de cima. É bem interessante. Mas esses três aqui você vai usar muito, muito. Você tem que decorar esses caras. Você tem que decorar o width, height, background color, display e esses caras aqui. Outra coisa que é muito importante é o margin e o padding. Eu vou colocar um margin. Você vê que esses dois itens aqui, ó, o item 1 e o item 2, eles estão um pouquinho afastados da borda. Mas na teoria eles não deveriam estar afastados da borda, eles só estão por causa do margem. Eu vou tirar esse margem e vocês vão ver. Pronto. Sem o margem, você não tem espaço para o lado de fora da sua div. E o padding, ele coloca espaço para o lado de dentro da sua div. Então, ó, se eu colocar uma margem aqui, se eu colocar uma margem de 20, ele começa a ocupar mais espaço, essa div ocupa mais espaço, só que esse espaço está fora dela. E o padding, o espaço está dentro dela. Então, por exemplo, ela é cinza. Como eu estou colocando espaço fora, o cinza não está crescendo. Mas se eu colocasse padding, esse padding entra dentro dela e aumenta ela. Então, se eu tiver uma div com width 100 e padding 20, ela vai ficar maior do que 100. Ela dá uma engordadinha, porque o padding, ele cresce ela um pouco. Então, vamos colocar aqui padding 40. Ele cresce a div por dentro. E o margem 40, por exemplo, ele também cresce a div, mas ele cresce pelo lado de fora. Só que você só vai conseguir ver isso se você clicar na tecla F12 do seu teclado. Você vai vir aqui em cima nessa setinha e você vai ver o padding e o margem dessa div. Então, essa parte mais laranjadinha é o margem. Você pode ver ali, o margem de 40 pixels. Então, ela ocupa esse espaço que o margem está. Ninguém pode entrar nesse espaço onde o margem está. E também ninguém pode entrar em cima dela. Vamos lá. Então a gente tem um padding e o margem deu uma crescida nela para ela ter mais espaço, para ela ocupar mais espaço. E é muito legal ter um padding e um margem. Às vezes a gente acha, não vou usar muito, mas olha, assim não ficou tão legal, mas assim já começa a ficar mais interessante. Você tem uma margenzinha em redor ali, deixa as coisas mais estéticas. Font size para mudar o tamanho dos textos, height para mudar o tamanho do box em si, né, da div em si. Então a gente já sabe coisas alinhadas, tags alinhadas, que é esse caso do container, né? Vamos dar uma revisada. Que é esse caso do container.
A gente aqui tem uma div e uma div e uma div. Veja que dentro dessa div a gente não tem tag de texto. Pois é, isso daqui é uma prática ruim. Você deveria ter um P com um H aqui, mas para esse exemplo o pessoal construiu assim. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Vai rodar, mas não é a melhor forma. Então aqui a gente tem uma div com a classe container e uma div dentro dessa classe container. Então são essas duas aqui. E como que eu estou colocando o estilo nelas? Eu estou colocando, selecionando o container e todo mundo que for div dentro desse container vai herdar essas coisas aqui. Se eu trocar, por exemplo, isso daqui para P, fica melhor, né? Porque agora é uma tag P. Porém, ele não vai pegar esse estilo, porque eu estou pegando todas as divs de dentro de um container. Se eu colocasse aqui div P, eu ia pegar todos os P dentro das divs que estão dentro do container. Veja. Deixa eu só tirar aqui. Veja que só essa daqui permaneceu com o estilo. Por quê? Porque ela é uma div que está dentro do container. Esse carinha aqui do item 1, ele não é uma div que está dentro do container, ele é um P que está dentro do container. Porém, se eu colocasse div, eu vou fazer isso, ó, ponto container div P. Agora, todos os P que tiver dentro de uma div, dentro de um container, eu vou colocar um background color red. Então, se eu colocar uma div agora em redor desse carinha aqui, div, enter, espaço, espaço, aqui para indentar, para ficar claro, e eu vou fechar essa div aqui, barra div. Agora, na teoria, é para ter uma caixa cinza assim, com um texto em vermelho. Pronto. Então, todos os P que estão dentro de uma div que está dentro do container, eles são afetados por isso. Aí vem o nome de CSS, Cascading Style Sheet, que é tipo estilo, configuração de estilo em cascata. Você vai selecionando a galera assim. Beleza, ótimo. Então aqui a gente fez um cascateamento desse estilo. A gente já fez tags alinhadas, né? Ou seja, tags que estão uma dentro da outra. A gente já viu div, h1, p. Beleza. A gente já tem o básico, né, de flexbox para saber como alinhar as coisas, como colocar uma na frente da outra. Vamos para a terceira parte. A gente já fez a introdução, a gente já fez a parte dos conceitos, agora vamos entrar na terceira parte. Vamos para a terceira parte, então, do nosso curso básico de HTML, CSS e JavaScript. O que você vai precisar para entrar, para você fazer essa parte prática? Você vai precisar do acesso ao link do nosso estilo, né, do nosso design que a gente vai copiar. Então a gente vai ter uma foto, um design que a gente vai copiar usando as ferramentas de mercado. Você vai precisar de uma ferramenta chamada Visual Studio Code e do Google Chrome ou do Internet Explorer, ok? E de um computador, você não consegue fazer isso pelo celular. É bem simples. Vamos lá, você vai vir aqui no Google. Você vai vir aqui no Google e vai colocar a Visual Studio Code. Aí você vai baixar nesse site aqui. Só com ele você já vai ter todas as coisas para você, o básico para você programar. Ao entrar no Visual, eu já tenho ele baixado, né? Você vai fazer a sua instalação. Ao entrar no Visual Studio Code, você vai se deparar com essa tela aqui. Ele vai te dar as opções de Start, que é abrir um novo arquivo, abrir uma pasta. Você pode pegar, abrir uma pasta. Eu vou fazer aqui em documentos e aqui nosso projeto. Eu vou criar uma pasta, cliquei no projeto, select folder, pronto. Agora a minha pasta, ele vai perguntar isso aqui, você confia no pessoal que está criando esse código? Sim, é eu que estou criando, eu confio. Tá vendo que a minha pasta está ali, ó, projeto. Deixa eu... A minha pasta está ali, projeto. Eu posso criar, deixa eu ver se consigo dar um Ctrl mais. Eu posso criar um novo arquivo aqui dentro. Eu vou fazer isso, clicando nesse New File. Eu vou colocar
website.html. Tudo que vem depois do ponto é o tipo de arquivo que você está criando. Então, eu posso criar um ponto CSS. Tá vendo? Eu posso criar um ponto TypeScript, um ponto JavaScript, um ponto C, um ponto HTML, que é o que eu vou criar agora. Aqui, eu vou começar a colocar HTML e ele já me dá um previewzinho, ó. Essa opção aqui, ela cria um basicão de um HTML. Se eu clicar nela aqui, ó, ele cria todo o básico de um HTML. Tá vendo? Já tem o body, já tem essas tags aqui que a gente não precisa entender agora. Mas se você quiser dar uma olhadinha, você consegue entender, né? A linguagem está em inglês. Aqui o título vai ficar documentos e tal. E aí a gente vai precisar de um carinha muito bom. Mas deixa eu explicar um pouco como esse software aqui trabalha. Esse cara aqui, ele é tipo um editor de texto, sabe? Então ele é tipo o Word, ele é tipo o seu Notepad e você consegue editar texto, em alguns casos rodar aqui dentro. Então, ele é um editor de texto que tem um monte de coisa integrada. Então, o pessoal foi colocando coisa nele, mas no final ele serve para você selecionar o arquivo que você está editando e você conseguir fazer isso daqui, abrir um terminal aqui dentro e tal. Em vez de você vir aqui abrir lá CMD e abrir um terminal aqui, você pode vir aqui, clicar Ctrl aspas ou vir em terminal e abrir um novo terminal. Aí ele abre um CMD para você dentro desse editor, para você rodar os seus projetos. Legal, né? Então ele é um editor de texto bombadão, cheio de coisa. Uma dessas coisas muito interessantes é essa daqui, as extensões que ele tem. Tem muita extensão. E aqui a gente vai pesquisar numa que é o Live, provavelmente já vai ser um dos primeiros. Live Server. Instalando o Live Server, esse aqui, ó, dessa login aqui. Instalando o Live Server, você consegue executar código HTML diretamente do seu editor. Aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha branca ali? É porque esse arquivo não foi salvo. Se eu der um Ctrl S, pronto, a bolinha branca sumiu. Agora meu arquivo foi salvo. Então vamos lá. Eu vou colocar um H1 e vou colocar um hello. Aqui, um Hello World. A bolinha branca lá, quer dizer que eu não salvei. Ctrl S, salvei. E ao instalar essa extensão aqui, esse Live Server, vai aparecer aqui embaixo, ó, Go Live. Você pode clicar nele. Vai permitir. E ele vai abrir. E ele vai abrir uma aba do seu navegador, tá? E aqui já tem o nosso HTML. Se a gente voltar aqui e editar, ele não aparece lá porque eu não salvei, mas se eu der um Ctrl S, tá lá. Ele já atualiza automaticamente. Ótimo. Eu vou fechar ele aqui. Vamos entrar no nosso design. Eu vou disponibilizar para vocês esse design aqui. Ele está num site, esse site se chama Figma, que é o site que os programadores usam, os designers usam para desenvolver UI, que é a interface do usuário. E a gente vai fazer essa tela de login aqui, ó, bem simplesinha, bem bonitinha. Então, vamos começar. Primeiro, ela tem, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo. Ela me parece que ela tem uma div aqui no meio. Ela tem uma login lá em cima. Eu vou baixar essa login. Pronto, consegui baixar essa logo. Aí eu vou vir aqui. Eu vou colocar essa logo dentro da pasta do meu projeto. Recortei, documentos, projeto. Ctrl V, pronto. Agora aquela login lá está aqui. Vamos colocar ela no site. IMG. SRC, que é da onde que vai vir essa imagem. Eu vou colocar também um Alt. Ver se ele não conseguir achar essa imagem.
Vai ser a logo do canto. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também um ID para a gente conseguir estilizar ela. Logo. Aqui eu vou vir, vou colocar uma tag style, que é para a gente colocar o nosso CSS dentro. Colocar tag logo. Abre e fecha. Pronto. Deixa eu colocar aqui só um H1 para testar se ele está funcionando. Background color red. Você vê que ele já autocompleta tudo, é muito bom. Vamos entrar lá, o H1 tem que estar vermelho, beleza, tá certo. Por que a nossa imagem não está aparecendo? Porque a gente não preencheu o SRC. Para preencher esse SRC, eu vou vir aqui, eu vou clicar com o botão direito, vou dar um rename nela e vou tirar esse group. Vou apagar, vou colocar só assim, para ficar mais fácil. Eu vou colocar esse nome aqui. Tá vendo que ele já me ajuda autocompletando? Eu vou dar um Enter, vou dar um Ctrl S. Salva com Ctrl S. Olha lá, já está lá a nossa logo. Olha que legal. Beleza. Vamos apagar essa tag H1 aqui que ela tá estranha. Tá vermelho. Pronto. Já temos a nossa login lá em cima. Agora vamos fazer essa div aqui do meio. Vamos lá. Vamos colocar uma div aqui. Acho que é interessante também a gente colocar essa imagem grande aqui. Então a gente clica nesse carinha grande aqui. Tem aqui, ó, o background color, background 1. Vai vir em export. Então, você vai clicar nela, aí ela seleciona tudo lá. Aí você vai vir aqui, ó, nessa última, o background 1, vai dar um export o background 1. Pronto. Aí eu vou lá fazer aquele mesmo processo de novo. Vem aqui no download, Ctrl X, volta para documentos, projeto, Ctrl V. Eu vou clicar no botão F2 para renomear. Eu vou colocar só background para ficar mais fácil de eu usar no meu projeto. Salvei. Aí aqui, o que eu faço? Aonde que eu coloco essa imagem? No negócio todo. O que é o negócio todo? É o body. Então eu vou colocá-la direto no body. Background image. Aí eu vou colocar o URL. O URL é da onde que ela vem. Esse URL pode ser daqui mesmo. Que é background.permission. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Mas ele está meio quebrado aqui ainda, hein? Vamos mudar algumas coisas aqui. Esse background image, ele coloca uma imagem de fundo. Mas você consegue mudar como essa imagem está colocada ali. Vamos lá. Deixa eu primeiro arrastar a minha câmera para o lado de cá, para não atrapalhar ninguém. Aqui a gente consegue ver que a gente tem várias coisas. A gente tem um quebrado aqui do lado, ó. Vamos mudar ele, vamos colocar para background repeat 0. No repeat, ou no repeat, beleza. Ele já não vai repetir, vamos ver como é que ficou. Ah lá, já não está mais repetindo. Aí vamos lá, background. Ó, a gente tem o size, o tamanho dessa imagem, a posição dela, se ela vai cortar ou não vai, né? Position, center. Aqui, ó, a gente já colocou ela no centro e agora a gente vem em background size, que é o tamanho dessa imagem. Aqui a gente tem várias coisas, a gente consegue colocar 10 pixels, 20 pixels, 100 pixels, mas tem essa opção aqui, cover, que ele vai tentar esticar ela para cobrir a div inteira, né? Para cobrir a nossa tag inteira, que é o body. Salvar. Ela tentou e falhou miseravelmente, pelo visto aqui. Vamos ver se não é a nossa altura. 100%. Read.
100%. Pronto. Era isso. Então agora a imagem ficou na tela toda, mas você vê que tem um scrollzinho aqui pro lado, um scrollzinho chato, sabe? Olha isso, ficou meio chato, né? Vamos arrumar isso daqui. Pronto, corrigi. Eu coloquei uma altura de 100 VHIF, que é 1 VHIF é 1% da sua tela. 50 VHIF seria 50% da tela. De todas as telas, da tela que o cliente está vendo. Então, se você mudar de computador, 50 VHIF vai ser sempre a metade do tamanho da tela do computador. Sempre, 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 sempre. 100 VHIF vai ser sempre 100% da largura do computador. E se o cara estiver no Ultra Wide, vai ser 100% do Ultra Wide. E eu tirei o padding 0 e o margin 0, que estava dando aquele scrollzinho lateral. Pronto, já temos uma loginho lá, não temos scroll nem para cima nem para baixo. Vamos ver o que falta agora. Essa tag aqui do meio, né? Vamos lá. A logo está ali, vamos colocar essa aqui com uma class. Uma class contain. Vamos usar essa class, esse nome de class. Bem criativo, né? Só que não. Beleza. Aqui, vamos ver qual que é o estilo que a gente tem lá. A gente tem uma borda arredondada, border radius. Vamos ver quanto que é esse arredondamento. É 20. Vamos vir aqui. Border radius. Border radius. Border. Poxa. Border radius enter 20 pixel. Pronto. Eu tenho também um tamanho dela, esse H, esse W aqui é a width, esse aqui é o height. A width dela é 750 e o height é 600. A width é 750 e o height 600. Pronto. E agora ela tem esse efeito de borrado no fundo, bem interessante. Ele deixa o fundo meio borradinho. Vamos ver como é que a gente coloca. Se eu não me engano, isso daqui se chama backdrop. Backdrop filter. Filter blur. Do que eu vi é assim. Vamos ver como é que ficou. Não me apareceu. Vou colocar o PX aqui. Pronto, tá ela aí. Vamos tirar esse background red só pra gente ver. Pronto. Agora a gente tem essa div, que ela tá borradinha no fundo. Ela tem as bordas arredondadas, só que ela tá localizada num lugar ruim. Vamos ver como que a gente consegue organizar isso. Pelo visto ela também tem uma margem. É uma borda aqui, ó. Esse stroke dessa cor. Vamos dar um Ctrl C. E aqui a gente vai colocar uma borda nela. Border. A borda, vamos colocar border width aqui. Largura da borda, 2 pixels. Aqui, border color. A gente acabou de copiar lá a color. Essa cor aí. Todas as cores em código hexadecimal, elas têm um hashtag na frente. Tanto que você vai conseguir ver a cor aqui. Ela não só pode ser representada assim, como ela pode ser representada de outras formas. Por exemplo, escrevendo ela, red, blue, brown. Mas dessa forma aqui você consegue pegar muitos outros tipos de cor, né? Então você consegue customizar muito mais do que com o nome da cor. Pronto, vou dar um Ctrl S, vamos ver como que ela ficou. Ainda não tem aqui, faltou uma configuração, que é o Border Style Solid. É uma borda sólida de 2 pixels com essa cor.
Agora ele vai estar. Pronto. Aí parece ser a mesma cor. 441D00. 441D00. Pronto. Agora sim, é a mesma cor. E agora, como é que eu faço para centralizar? Se eu centralizar no body aqui com o Display Flex, ele vai colocar a logo, ele também vai centralizar a logo. O que eu posso fazer? Eu posso ir colocando espacinhos do lado do container. Vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar uma margem de 20 pixels. Aí você viu? Ele veio um pouquinho mais para cá quando eu coloquei essa margem de 20 pixels. Só que eu tenho que fazer essa tela funcionar para todo mundo. Então, eu tenho que fazer uma margem que ela fique boa para todo mundo. Que ela centralize esse quadrado em todas as telas. E se eu colocar, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu cliquei no F12, vou vir aqui e vou aumentar essa margem. Vou colocar a margem... Deixa eu aumentar esse texto aqui. Vou colocar 120. Pronto. Está crescendo e ela está indo para baixo ainda, né? Eu vou ter que colocar margem só na esquerda. Se eu fizer isso de ir colocando margem, ela só vai se adaptar para o meu computador. Quando eu estiver numa tela ultra wide, ela não vai funcionar. Como é que eu arrumo isso? Primeiro, eu vou colocar uma margem só na esquerda, então é no left. Aí ela não vai crescer tantão assim, ó. Eu vou colocar uma margem de 200 pixels, só para vocês verem. Ó, ela está começando a ir para o meio, viu? Agora eu vou trocar esse nome para outra coisa, alto. Ela vai colocar uma margem automática lá. Ou seja, quanto mais puder pôr, ponha. Pronto, tá aqui. Ela foi o máximo para a direita possível. Se a gente clicar no F12, a gente vai ver que ela está bem para a direita aqui, ó, e tem uma margem zona gigantesca no lado esquerdo dela. Vamos lá. Só que agora ela não está no meio ainda. Se você vir aqui e colocar mais margem na direita, vamos colocar 100 pixels só para você ver ela vindo. Ó, agora ela já veio um pouquinho para cá. Então ele bota o quanto der, mas nesse caso aqui o margin right ele empurrou um pouco, a preferência é a mesma, para a esquerda e para a direita. Então, se você colocar alto dos dois lados, o que ele vai fazer? Ele vai colocar margem na esquerda e na direita o quanto der, deixando ela no meio. Deixando ela no meio em qualquer tela. Em qualquer tela. Então, assim, você vai conseguir uma margem boa em qualquer tela. Vamos fazer isso também para margem top e bottom. Margem top alto e margem bottom alto. Pronto. Vamos ver. Vamos colocar agora um margem top aqui para ele se distanciar do topo. Vamos colocar um 60. Interessante, ele veio para o lado. O que eu fiz? Ah, tá. Eu não coloquei o top. Aqui. Pronto. Agora ele está mais centralizado. Vou colocar até um 50 aqui. Posso colocar 10 VH. Aqui, ó. 5 VH. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma margem top, que é 5% do tamanho da tela do cara. Então, se a tela cresce, essa parte de cima também cresce. Essa margem de cima também cresce. Faz com que ela se adapte a essa tela. Pronto. Vamos lá. Vamos colocar agora o nosso título ali. Um headerzinho. Então, o que tem lá naquele texto? Entrar no jogo. A gente vem aqui. Jogos. Entrar no jogo. Tá vendo que a fonte não tá boa, não tá centralizado, mas a gente vai cuidar disso. Vamos lá. Vamos centralizar eles aqui. Agora aqui a gente vai usar o Display Flex.
para a gente centralizar tudo que está lá dentro. Justify Content Center. Eu vou colocar também... isso aí já tá bom. O que ele vai fazer? Ele vai centralizar esse texto. Vamos agora editar esse texto. Vamos lá. Eu vou fazer um estilo em cascata aqui, que é ponto container. E aí, H1. Todos os H1 que tiver dentro do container vão ter fonte family, que eu vou mudar aquela fonte estranha que tá lá. Pronto, essa daqui ficou melhor, você viu? Ela é menos serifada. Se eu clicar com o botão direito e vir em formatar documento, ele ajusta tudo para mim, ele deixa tudo indentado. Ctrl S. E aí aqui, vou colocar mais uma coisa aqui, para ele ficar branco, texto branco. White. Salvei. Pronto, entrar no jogo. Ah, mas o texto não é branco, o texto é preto. Vamos lá. Texto black. Legal. Parece que ele ainda tá gordinho, vamos ver aqui. Ah, não, olha, o texto ele é 1B, 1B, 1B. Vamos lá, vou trocar esse black então para hashtag B, 1B, 1B. Pronto, eu escolhi outra cor aqui para nós, só para a gente conseguir diminuir esse font weight e ele ficou melhor. Ó, ele ficou mais parecido. Claro, quando você estiver fazendo uma UI, você vai buscar copiar ao máximo a UI, até você chegar num ponto que você vai conseguir fazer isso pixel perfect. Como a gente está no tutorial básico aqui, eu não vou fazer isso com pixel perfect, mas a nossa ideia vai ser sempre buscar a perfeição. Vamos dar um espacinho em cima dela aqui, que é uma margem top 40 pixels. Vamos ver como é que ficou. Me parece que tem mais de 40 pixels, mas vamos lá. E aqui a gente vai colocar um input e um botão. Input e um botão. Aqui eu não estou usando tag de abrir e fechar. Eu estou abrindo e fechando tudo da tag nela mesma. Mas eu vou fazer assim, ó, para ficar mais claro para vocês. Bem esquisito. Por quê? Os input e o botão, eles estão do lado. Eu quero que eles fiquem embaixo. Então eu vou vir aqui no nosso container. Onde que tem o display flex? A gente ainda não tem display flex aqui. Aqui, ó, display flex. Eu vou vir aqui e vou colocar flex direction column. Esse flex direction column pega as coisas que estavam uma do lado da outra e coloca uma em cima da outra. Vamos lá. Pronto, agora já ficou melhor. Porém, eu vou querer colocar aqui, deixa eu colocar um space between para eles ficarem bem espaçados. O botão vai colar lá embaixo, texto aqui em cima e tudo mais. No texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele com a altura de 100%, então ele vai pegar 100% do pai dele. E eu vou colocar um text align center, que ele vai pegar todo o conteúdo do pai dele e o texto que estava lá ele vai jogar para o centro. Pronto, agora ficou centralizado, a gente tem o nosso input, a gente tem outro input aqui, e a gente tem um botãozinho lá embaixo. Vou colocar aqui só um teste dentro para ele não ficar tão feinho. Pronto. Legal. E tem um spamzinho lá embaixo. Vamos colocar aqui, ó, spam. Criar uma nova conta. Conta, botão, pá. Me parece que os espaços entre o botão e os inputs, e o espaço entre os inputs e o texto de cima é diferente. Então, provavelmente esses dois inputs estão dentro de uma div. Vamos colocar eles dentro de uma div aqui. Vou cortar, clicar aqui, ó.
Essa div aqui, eu vou colocar uma class nela como input container. Ponto input container. Eu vou colocar um display flex também nela. Isso vai fazer com que os inputs venham um para frente do outro. Eu não quero que seja assim. Eu quero que seja um em cima do outro, flex direction column. Pronto, estamos lá. E eu quero que eles mantenham um espaço entre si de 20 pixels. Tem um atributo CSS que a gente usa que se chama gap. Ele deixa um espaço entre as coisas. Então aqui eu coloquei 20 pixels dentro dele. Como esse container grande ele tem 600 pixels, vamos colocar aqui também. Vamos ver qual que é o tamanho dele lá na nossa UI, a gente já coloca o tamanho dele real. O tamanho dele está sendo 486. Vamos colocar width 486 pixels. Aí ele vai ficar tudo para a esquerda, eu acho. Tá. Aí o que a gente faz? Ou a gente vem aqui no container e coloca um align item center, que vai alinhar ele no centro. Ou a gente coloca margem de um lado e margem do outro, assim como a gente fez com o grandão aqui. Vamos lá, entrar no jogo. Se entrar no jogo também precisa de um margem top melhor. Vamos colocar aqui 90. Pronto, melhor. Agora aqui a gente coloca lá. Primeiro vamos copiar os estilos que tem aqui. Ele não tem plano de fundo. Aqui, class eu vou colocar custom input. Ele tem uma borda arredondada, border radius 10 pixels. Tem uma borda embaixo, border bottom, um pixel sólida daquela cor lá que a gente estava usando lá em cima, essa 44 aqui, vamos ver como é que ele tá agora. Ele tá com borda em cima também, em cima dos lados. Vamos colocar border none e daí depois um border bottom. Pronto, tá só com border embaixo. Não tem borda arredondada. Me confundi. Salvar. Pois é, ficou só uma linha agora, né? Interessante. Vamos lá. A gente precisa colocar também o íconezinho aqui, ó. Tá vendo que tem um íconezinho? O que a gente pode fazer? A gente deixa o input aqui, ó, nesse cantinho, coloca uma div, essa div vai ter o íconezinho e o input dentro. Vamos fazer isso. Então, essa div aqui vai ser div Alt Shift F, ele formata. E aqui eu vou colocar um ícone. Esse ícone aqui. Para fazer um ícone ali, você coloca icons for deixa eu ver. Font also. Aí você vai adicionar a extensão desse cara aqui. Pronto, font also. Aí aqui você acha o teu ícone. Meio. Pronto. Pode ser esse aqui, ó. Esse aqui ficou legal. Aí você copia ele. E vem cá e coloca no teu projeto. Pronto. Porém, para ele funcionar, você vai precisar, deixa eu ver aqui, você vai precisar adicionar um comandinho aqui em cima, que eu vou deixar aí na descrição, ou se você jogar no Google mesmo, você joga no Google, ó, é esse
é esse texto aqui, tá? Porque o que ele vai fazer com isso daqui? Ele vai importar esses ícones do teu HTML. Aí você pode usar ele no HTML todo. Vamos ver se ele funcionou aí. Ah lá, ó, funcionou. Aquele íconezinho lá é esse ícone aqui. Aí o que a gente consegue fazer? Aqui ele vai ter um... Ah, ele não vai ter cola? Tá. Vamos lá, vamos nessa div input. Aqui. A gente coloca aqui, carregando. Vamos ver se assim pega. Pegou. Aqui é branco mesmo, é branco, beleza. E aí agora a gente tem ele ali embaixo e um risquinho. Só que em vez de ser marrom, ele é preto e ele é um pouquinho mais grosso. Em vez, ele é mais grosso e ele é preto. Então eu posso vir aqui e selecionar. Salvei. Ah, tá ficando. Mas esse negócio aqui, ó, fica na nossa div e não no nosso input. E agora essa div aqui, essa daqui é input div, eu vou colocar o nome dela de input div para a gente não se confundir. Nomenclatura é sempre importante, eu acabei pecando nessa parte. Mas vamos lá. Pronto. Vamos deixar ele um pouquinho maior. Ele aqui está com 38 pixels. Vamos colocar... Ele não está aceitando aqui. Vamos colocar... Eu quero adicionar só para ele. Esse aqui, vamos colocar um 38 px e um height de 40 px para ele ficar bem grande. É. É. Pelo que eu vi, ele não aumenta com width e height, ele aumenta com font size. Então, vamos de font size, né? Vou colocar 35 por aqui e vamos ficar esses dois aqui. Pronto. Olha. Aqui o width 100%. Esse custom input aqui a gente vai colocar o width 100% também. Interessante que eu não estou achando... Não estou achando que ele está crescendo. Vamos ver. Input de... Será que o border bottom tá onde? Border bottom também, input div. Ah, não, tá no i. Errei. Pronto. Aqui, ó. Show de bola, mas agora tem um espação aqui embaixo, vamos dar uma olhada. Ah, olha só, tá o ícone e o nosso input. O que falta? Colocar um display flex. Vamos só pintar ele de red para vocês verem. Ó, pintei o input de red. Então agora esse input aqui tá vermelho. Tem o ícone e tem a div. Olha lá. O input está vermelho e o ícone está em cima. Eu quero que o input venha para o lado. Vamos colocar display flex. Nessa aqui. Pronto. Vamos ver. Aí, ó. Tá ficando, tá ficando. Vamos lá, vamos tirar esse red. Vamos colocar transparente de novo. Legal. O que falta para nós? Um placeholder. A gente vai vir aqui. Placeholder é o texto que fica lá. Assim, digite aqui seu e-mail. Vamos ver se ficou. Ah lá, ó, ficou. Só quero um espacinho entre eles. Espacinho entre duas divs, a gente já viu que é o flex, que é o gap, né? Então, essa div flex, ela colocou o ícone e o input. Para eu separar eles, ou eu coloco uma margem no ícone, ou uma margem no input, ou eu coloco um gap. Eu vou usar o gap.
Legal. Eu acho que a cor do texto que fica nesse input aqui tem que ser branca. Color sempre se refere a texto e background color ao plano de fundo. E eu vou querer um font size um pouco maior. Talvez um font weight também. Só para a letra ficar mais gordinha. Vamos ver como é que ficou. Ah, agora ficou mais bonito. Legal. Legal. Tá. Tá ficando parecido, tá ficando parecido. Essa fonte aqui, eu tenho que colocar essa fonte. Eu vou ensinar vocês como é que faz. É parecido com o ícone, mas é um pouquinho diferente. Vamos primeiro fazer o de baixo aqui, o input de baixo. E aí a gente já faz esse. Como a gente fez esse input de cima aqui, ó. Eu vou clicar aqui, vou colocar formatar documento. Pronto. Eu vou copiar ele. Ctrl V. Vou apagar esse de baixo. Vamos ver como é que fica. Legal. Agora eu vou trocar o ícone. Vou vir aqui e vou colocar... Lá. Certo. Lá. Legal, mas ele tá um pouco grande. Interessante. Esse ícone de baixo, ele é maior do que o de cima. Vamos ter que colocar uma classe nele. Ele já tem aqui. Vou pegar e vou colocar aqui, ó. E vamos pegar uma classe desse cara aqui também. Vou usar aqui, ó, classe Paloc para a gente entender bem. E aqui para envelope. Esse aqui eu vou colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. E esse aqui eu vou diminuir para 25. Vamos ver se deu certo. Pronto, ele ficou um pouquinho menor, mas agora ficou pequeno demais. Pronto, agora ficou bom. Mas interessante que não me parece que esse risquinho preto ele tá vindo até debaixo do ícone. Interessante. Vamos pegar input div e vamos colocar um background color red nela para ver. Tá vindo sim? Só o ícone está tapando tudo. Então vamos vir aqui no lock e vamos colocar um margin bottom. Para ele, só 2 pixels, sabe? Para ele descobrir a nossa... Vou colocar uns 4 pixels aqui. Pronto, agora ele está mais flutuandinho. Beleza. Uhum. Esse digit está para frente desse digit. Vamos lá, vamos colocar um width padrão aqui nos dois. Width de 35 px. E aqui também. Pronto, agora está com o mesmo tamanho, né? Legal. Aqui embaixo a gente muda para digit. Aqui sua senha, beleza? Eles são mais separados, então aqui no input container, vamos separar mais eles. Com um gap de 40. Acho que tá mais para 60 aquilo ali, hein? Uhum. Agora ficou melhor. Legal. Vamos fazer o olhinho depois, quem vai usar JavaScript. Vamos fazer esse botão aqui, ó. Esse botão, o background color dele é esse. Vamos já
criar uma classe aqui para ele, class custom button, ponto, aqui o background color, vamos colocar, pegou, color white, vamos ver como é que ficou, tá? Ah, legal. Vamos tirar essa borda dele, vamos colocar um width 390, border wrong, width 390 pixel. Na verdade, vamos usar diferente. Vou explicar para vocês um negócio legal. Pad. Vou colocar um padding de 40 pixels. Ele vai ficar bem gordão. Pronto, ficou bem gordão. Só que ele ficou gordão em cima e dos lados. Eu quero que ele fique gordão só dos lados. Então vamos mudar aqui. Se a gente colocar duas coisas aqui, ó, 40 e 10, agora o 10 é o dos lados e o 40 é o de cima. Vamos voltar para lá. Então aqui tem que ser 40 e aqui tem que ser 10. Ah, agora sim, tá ficando melhor. Vamos aumentar esse font size. Quanto que tá aqui essa font? 32. Font size 32x. Aqui, show. Agora eu vou aumentar para 15 pixels de cima e para 60 pixels do lado. 60 pixels. Eu também poderia fazer assim, ó, padding top ou padding block, né? Padding block, se você passar o mouse por cima, ele vai falar, ó, ele coloca no começo e no final. Então, de um lado e do outro. Ou se você colocasse padding line. Esse padding line aqui, ele faz tipo o que esse 60 tá fazendo. E o padding block faz o que o 15 tá fazendo, tá ligado? Vamos lá. Salvei. Ah, ficou mais legal. Faltou arredondar as pontas. Eu já vou escrever esse lugar. E vou colocar aqui um border radius 20. Nossa, ficou muito. Tá 10. 20 é demais. Pronto, lugar. Essa fonte ficou muito grande. Vou colocar um 28 aqui. Legal. Tá, ó, já tá criando corpo aqui. Vamos só fazer rapidinho esse criar conta aqui. 14. Criar nova conta. Class. New account. Se eu estiver escrevendo alguma coisa errada aí, não me julguem, viu? Não me julguem. Text decoration. Underline. Todo o texto que tiver dentro desse negócio aqui agora vai estar sublinhado. Então, olha lá, ó, agora está sublinhado. E ele tá muito lá no fundo. Cara, tem vários métodos para a gente trazer esse cara mais para cima. Dá para colocar um margin bottom nele, jogar ele para cima, que eu acho que não é tão inteligente. Dá para a gente colocar um padding bottom no quadradão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar outra div. Olha só. Não estou dizendo que é o melhor método, mas é um método interessante para vocês verem. O que eu fiz? Como ele está pegando todos e colocando um espacinho entre eles, eu coloquei um cara sem nada lá embaixo, que ele vai dar um espacinho daí para cima. Só que ainda não ficou legal. Eu acho que esse aqui e esse aqui estão numa div só. O botão e o criar nova conta estão numa div só. Aí eu vou ter mais controle. Vamos fazer isso? Vou criar essa div, vou colocar ele dentro dela e vou colocar class. Bottom. É a div de baixo, né? Alt Shift F, todo mundo ficou identado.
Eu vou vir aqui, ponto bottom div, colocar um display flex direction column. Ele ia colocar o nome para o lado do botão. Eu quero que ele fique embaixo e que eles fiquem em coluna. Eu vou dar um gap de 30 pixels para eles separarem, né? Ó, vou tirar o gap só para vocês verem como é que tá. Olha lá, eles estão coladinhos, né? Vou colocar o gap, agora eles se separam um pouco. E aí eu vou colocar um Justify Content Center. Não é o Justify Content. Vou deixar o Justify Content também, mas vou colocar um Align Items Center. Pronto. Pronto. Parece que aqui é letra maiúscula também. Vou colocar aqui Text Transform Uppercase. Sempre letra maiúscula. Pronto, agora sim. Essa fonte ainda está meio estranha. Vou colocar essa primeira mesmo. Achei meio fraca. Com font weight 600 nela para ver se fica melhor. Não, ainda ficou meio fraca. Vamos ver essa segunda aqui. Agora ficou melhor, mas ficou muito gordona daí. Vamos ver. Pois é, essa segunda aqui ela fica sempre gordona, né? Vamos ver essa terceira. Essa terceira ficou boa. Eu acho que ela é um pouquinho menor daí. $12 pixels. Pronto, agora sim, ó. Pronto. Temos a nossa tela de jogo. A gente vai fazer a parte do JavaScript numa próxima aula. Por enquanto é só isso. Você aprendeu o básico de HTML e CSS. A gente fez uma telinha simples ali. Claro, tomamos alguns cuidados, fizemos algumas coisinhas aqui na senha, em alguns lugares. Mas tem até um negócio legal aqui que a gente consegue fazer, que é colocar esse input aqui do tipo, ó. O input ele tem tipo. Ele pode ser um input do tipo data, do tipo de cor, para selecionar a cor, do tipo e-mail. Vamos colocar aqui password e esse aqui, vamos colocar type e-mail. Pronto. Agora aqui ele sempre espera um e-mail, ó. Tá vendo que ele já está tentando colocar os meus? E aqui ele espera uma senha. Legal demais, né? Essa parte que a gente também poderia arrumar e a gente pode lapidar isso um monte. Então assim, em questão de meia hora, uma hora a gente fez essa tela por completo. Agora é só dar uma lapidada, analisar se ela está, né, toda certinha e seguir dentro do nosso curso. E agora vem uma parte de teste. Sim, eu vou fazer um teste com vocês. Vocês vão ter que realizar um teste. Vamos lá no Launchpad. Esse teste ele vai seguir isso aqui. Vocês vão ter que fazer um arquivo readme.txt. Então vocês vão diminuir tudo. Vem aqui, ó. Novo arquivo tal. Readme. Enter. Vão abrir ele. E vocês vão fazer um resumo. Opa, cliquei no cursor sem querer. Vocês vão ter que fazer um resumo. Como estilizamos esse projeto e quais detalhes que mais chamaram a atenção. Em qual dispositivo esse site funciona. Foi feito algo sobre responsividade no projeto? Tipo, ele funciona em celular, esse cara aqui? Não vai funcionar. Ó, ficou feio no celular. Mas numa tela um pouco menor ou maior, você pode ver, ó, ele está sempre funcional, nas telas maiores ou menores. Isso é sobre responsividade. Me fale sobre o básico de JavaScript usado nesse projeto. A gente não usou JavaScript, então você vai falar, a gente não usou JavaScript. Me fale sobre as tags HTML que foram usadas e quais a diferença entre elas. Fala da tag de icon, a tag de div, a tag H. Como centralizamos o formulário na tela? Como que a gente centralizou esse cara? Como que a gente centralizou os inputs? Quais que são os métodos que nós usamos para centralizar as coisas aqui? Quais opções temos para implementar estilos no HTML e qual usamos nesse projeto? A gente tem
ID, Class, tem alguns outros que eu vou falar na próxima aula. E por enquanto fala do que vocês sabem. Se vocês sabem a mais do que eu ensinei aqui na aula, muito bom. Anexem, façam esse resumo dentro de um README, salve ele e suba na nossa plataforma lá do Discord. Eu vou colocar o link para vocês subirem esse arquivo lá. Aí a gente começa. Essa vai ser a primeira aula, esse é o primeiro dos 5 testes que vão ter para vocês entrarem numa squad. Caso você queira só aprender, é só curtir a aula, fazer e participar das nossas redes sociais. Valeu!